lembrou então aqueles experimentos de morte próxima, em que o indivíduo vê uma luz, ele tem, como se diz, uma antevisão do que seria a existência dele após a morte. Todos estes estados não têm nada a ver com o que eu estou falando aqui. Eu estou me referindo apenas a experimentos de morte clínica, nas quais o indivíduo deu informações sobre coisas que se passavam na Terra, porque essas informações são verificáveis por nós. Agora, como será a vida após a morte? Eu digo, bom, todas essas informações, o famoso ponto de luz que o sujeito vê, as pessoas chamando, umas chamam para o céu, chamam para o inferno, tá bom. Tudo isso aí pode ter validade ou não, porque pode ser uma conversão que o sujeito, conversão, por assim dizer, simbólica da sua experiência, que o indivíduo fez ao retornar à consciência. No instante em que ele retorna, ele dá uma forma narrativa, por assim dizer, ao que ele viu lá. E nós não temos meio de conferir. Né? Porém, se o sujeito diz, olha, eu estava aqui, estava morto, mas eu vi que na sala vizinha, né, tinha uma pessoa lá fazendo tal coisa assim, 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 assim. Tinha um outro doente, e a pessoa estava vestida assim. Ou eu vi uma coisa que estava se passando lá no Mato Grosso do Sul, e estava acontecendo isso assim, assim. Ou eu vi o Saddam Hussein no buraco. Digo, opa, peraí, tudo isso é perfeitamente verificável. Então, estas narrativas, elas têm importância metodológica para nós. As outras não. Entendeu? As experiências, vamos dizer, do estado post-mortem, não nos interessam aqui para este. Só interessa uma coisa, estas experiências, onde a pessoa relata fatos da ordem terrestre, física, que são verificáveis, elas atestam a coisa que aparentemente é mais absurda. A existência de experiência sensível sem corpo. Porque você pode, vamos dizer, o que o sujeito viu no outro mundo, entre aspas, tá certo? Pode não ser exatamente o que ele relata. Quer dizer, pode ser que, ao retornar à vida, a imaginação do camarada preenche de formas sensíveis algo que ele imagina ter visto. Mas no caso dessas coisas que estavam se passando realmente, mesmo que ele fizesse isso, mesmo que a sua imaginação preenchesse de formas sensíveis uma outra experiência completamente diferente, como é que preencheu de coisas que ele não poderia saber fisicamente? Este é que é o ponto. Eloy Voigt pergunta, se a existência do eu substantivo tem permanência no tempo, então as três funções acabam com a morte. Elas acabam em que sentido? Na verdade, elas não podem acabar. Elas acabam no sentido executivo da coisa. Mas enquanto dado, por assim dizer, de memória da alma imortal, elas não acabam. Elas simplesmente deixaram de ser executivos e passaram a ser conteúdos de consciência. Quer dizer, você se lembra da sua vida. Se você se lembra, então vamos dizer, a vida não acabou completamente. Ela simplesmente deixou de ser executiva. E ela se transforma em um dado do passado, já então fechado. Né? Porque é o tel quand lui-même enfant, l'éternité l'échange. Né? Quer dizer, o sujeito morreu, então aquela sequência de transformações, a que nós chamamos a vida terrestre, acabou. Quer dizer, ela acabou, ela não sucede mais, mas ela não é extinta. Ela não desaparece, ela não volta para o nada. Isso é muito importante. Veja, o fato de que nessas experiências de morte clínica, o sujeito veja o seu corpo, mostra que o corpo se transformou para ele agora num dado de consciência. Portanto, você não pode dizer que ele está separado do corpo. Dizer que ele está separado do corpo é dizer que você está separado do seu próprio dado de consciência. É uma coisa que não quer dizer nada. Você ter consciência de algo é você estar ligado a ela de alguma maneira. Vamos dizer, o que há não há uma extinção, é como se fosse uma reversão de perspectiva, uma mudança de perspectiva. Onde aquilo que era grande fica pequeno, o que era próximo fica distante, né? O que era presente se torna passado, etc, etc. Né? Então, diz o eu substantivo fica na eternidade. Bom, ele fica na eternidade e tudo que está dentro dele, como conhecimento, como também fica na eternidade. Mas o que eu não entendo é que em estado ele fica na eternidade. Ele fica na eternidade no mesmo estado em que ele está aqui agora. Né? Porque se ele é eterno, se ele é imortal agora. E, vamos dizer, a consciência, vamos dizer, ela continua do mesmo modo. Eu me lembro de ter mencionado aqui os fatos relatados pelo Monseigneur de Ségur, de pessoas que retornavam do inferno
para informar as pessoas. Olha, eu estou aqui por uma sentença justa de Deus. Se ele sabe que a sentença é justa, é porque ele se lembra do que ele fez. Então, tudo o que ele fez, toda a sua vida terrestre está lá presente. Só que ela não é mais o centro executivo. Né? O centro executivo é o próprio eu eterno. Mas note bem, a dificuldade aqui é uma dificuldade de terminologia. Toda a terminologia da filosofia, mas da teologia também, tá certo? Foi feito com imagens tiradas da nossa vida terrestre. Então só se aplicam a essa realidade por analogia, de uma maneira imprópria. Então tudo que nós dizemos aí, nós temos que contar com a capacidade do ouvinte entender para além do que nós falamos. Ou seja, se vocês podem reconhecer o que eu estou dizendo, é porque de algum modo vocês têm a intuição do seu eu substantivo. Na verdade, não é a alma carnal que tem intuição do eu substantivo, é o eu substantivo que tem intuição da alma carnal. É só ele que age, na verdade. Tá certo? E a dificuldade é que, justamente, ele não pode ser objeto de pensamento, ele só pode ser objeto de reconhecimento. Né? Mas tão logo você o reconhece, o seu foco de atenção também se desloca da esfera carnal para a esfera imortal. E você começa a ver as coisas num outro plano. Isto pode ser extremamente desconfortável para a mente carnal, porque ela está acostumada a pensar que aquele mundinho no qual ela vive é tudo. E de repente ela descobre, não é que o mundinho, não é que o mundo é muito maior do que eu estava pensando. Eu mesmo sou muito maior do que eu estava pensando. Eu não posso me pensar, eu não posso me transformar a mim mesmo em objeto de pensamento. Eu posso pensar em mim, mas eu não posso pensar a minha pessoa como totalidade. Eu só posso existir e aceitar a existência. Assim como o universo, mas eu não posso pensar o universo, eu posso pensar num conceito do universo. Mas o conceito do universo é um pensamento meu. E o universo continua existindo fora de mim. Então, vamos dizer, é a diferença entre você estar pensando uma imagem do universo, que pode ser bastante complicada, mas na sua totalidade ela será muito menor e muito menos complexa do que o próprio universo. É o mesmo problema que você tem, vamos dizer, ao tomar consciência do seu eu substantivo, alma imortal. Ele não é pensável. Ele só é assumível. Ele é aceitável, ele tem que ser aceito como realidade. Como qualquer fato. Note bem, nós só conseguimos pensar os fatos na medida em que nós os aceitamos. E na hora em que nós os aceitamos, nós sabemos que qualquer fato, por mais mínimo que seja, é transcendente ao nosso pensamento. Nós sabemos que nós só pensamos, nós só apreendemos, conscientizamos e pensamos partes e aspectos. Como é que esses partes e aspectos se juntam e fazem sentido? Fazem sentido porque você tem a consciência por assim dizer, da densidade do mundo existente e da densidade existencial da sua própria pessoa. Ou seja, é por causa de um não pensável que você é capaz de pensar. Então, aí é que o segredo aí não é pensar, não é ficar interrogando, é aceitar a realidade. Eu sei que é quase impossível o indivíduo permanecer nesse estado de consciência o tempo todo. Por quê? Porque nós temos que agir, nós temos que sobreviver na esfera terrestre, carnal. Então, nós temos que dirigir nossa atenção para lá. E além disso, existem as solicitações, vamos dizer, da alma carnal, que embora sejam temporárias, são fortes. Fome, o medo, o cansaço, tá certo? As pressões e contrapressões da vida, tudo isso aí nos mantém ocupados, tá certo? Mas o fato de você não poder estar sintonizado o tempo todo na esfera de alma imortal não quer dizer que você tem que esquecer. A simples convicção de que você é isto pode se tornar um conteúdo de pensamento, e esse conteúdo de pensamento pode te recordar do dever de você, de tempos em tempos, tá certo? Retornar àquela consciência de alma imortal. Essa consciência é a coisa mais satisfatória que um ser humano pode experimentar. Realmente é uma coisa de, vamos dizer, de plenitude, de júbilo, porque este é o estado, por assim dizer, natural da nossa alma imortal. Nós fomos feitos para a felicidade eterna. Isto é muito importante. Claro, nós podemos perdê-la, evidentemente. Mas não adianta você se esforçar para você conquistar a felicidade eterna se você não reconhece que você já a tem. Isso já te foi dado. Porque senão você estaria fazendo uma força para você produzir um milagre extraordinário. Quer dizer que um serzinho feito para a infelicidade terrestre, pelo simples fato dele que ele morreu, ele
se abre a perspectiva imensa para ele e ele começa a ter a felicidade eterna. Eu digo, meu filho, você está querendo muito. Isso seria uma transmutação. Essa transmutação não existe. Você foi feito para a felicidade eterna, não depois da sua morte. Você já está aqui para isto. Embora, vamos dizer, a premência das exigências terrestres possa te distrair disto. Mas distrai temporariamente. Você, no fundo, você continua sabendo daquilo. Pelo simples fato de você ter a consciência de eu substantivo permanente, você já sabe que você é uma alma imortal. Mesmo aquele que nega isso, ele continua sabendo do mesmo jeito, não vai fazer a mais mínima diferença, isso é um fato, ele não tem como negar. Então, quando se fala da revelação divina, digo, bom, preciso tomar a palavra em toda a sua força. Se a revelação divina se constituísse apenas do texto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, isso seria o absurdo dos absurdos, quer dizer que Deus não abriu nada para nós antes de escrever aquelas páginas. Digo, faça-me um favor, meu Deus do céu. E o que estava o universo inteiro fazendo antes disso? Quer dizer que, se nós entendemos que a nossa própria existência, tá certo? Embora imortal, embora indestrutível, não tem fundamento em si, porque você percebe claramente que você tem este poder da imortalidade, mas você não é causa sua, você não se inventou, tá certo? Você não trouxe você à existência. Então você não sabe por que você está na existência e não sabe como você entrou nela. O simples fato de você constatar que você está aí, que você existe para sempre, sob esta modalidade indestrutível, eu digo, se isto não encher você de júbilo, então nada mais pode alegrá-lo, meu filho. Porque não tem uma coisa melhor que você possa querer. Porque, conforme eu já lhe disse, se a alma humana é imortal, então a duração de uma só alma humana é superior à de toda a história humana. E é superior à de toda a existência do universo físico. Então isso significa que o repertório inteiro das possibilidades humanas está aberto para você. E até de possibilidades sobre-humanas que você não é capaz nem de conceber. Eu digo, como que mais tu está querendo, é? É claro que nas condições da vida terrestre, que são tão limitadas e prementes, você vê, o ser humano na Terra é um bicho muito frágil, mas muito frágil. É incrível como é fácil você matar um ser humano. Você tampa a respiração dele um pouquinho, ele morre. Você toca em certos pontos do corpo, ele morre. Eu já vi coisas, esses estudos de arte marcial tal, que tem um jeito de você matar um nego com o dedo, entendeu? É uma coisa de você falar, pô, mas isso aqui é uma folhinha de papel, é uma coisa que pode ser extinta a qualquer momento. Então, a vida terrestre, ela é muito dura e muito exigente para o ser humano. Então, as pressões são terríveis. As pressões para você perseverar na existência terrestre são uma coisa do outro mundo. De poderosas que são, mas são poderosas pela sua pressão no momento, não ao longo do tempo. O velho ditado, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, revela a modalidade da nossa existência terrestre. Quer dizer, o mal, a compressão, a paixão, a tentação, tudo, esmaga você, mas esmaga durante um momento, não pode continuar. Mas e o seu eu substantivo? Ele continua de qualquer maneira. Está entendendo? Então, a dificuldade nossa de falar dessas coisas é porque toda a nossa fala, todo o nosso pensamento está adequado, vamos dizer, a uma troca de sinais terrestres. Mas, com um pouquinho de atenção, você percebe que por baixo de todos os seus estados existe o eu substantivo. E ele não é um dado do seu pensamento. Ele é uma condição para o seu pensamento. Então, vamos dizer, mediante o reconhecimento disso, você entra numa esfera de, por assim dizer, conhecimento extramental. O supra, não é extra, perdão, está errado. Supramental, ou metamental, que abrange, portanto, o mental, sem destruí-lo. Porque se fosse destruindo, quer dizer, se precisasse destruir o eu, então vai falar, bom, então destrói o eu, daí eu não lembro de nada, daí eu não sei onde eu estou. Quer dizer, um pouco a pergunta surge deste cacuete linguístico que está espalhado pela nossa sociedade, né? Quer dizer, para onde nós vamos depois da morte? Nós não vamos a parte alguma, né? Aí é como, quando teve o golpe de 64, telefonaram para o governador Magalhães Pinto para saber de que lado ele estava, e perguntaram, onde está Minas? E ele
em cima do muro, fala, Minas está onde sempre esteve. Então nós também somos como Minas, nós estamos onde sempre estivemos. Não se trata de um problema de lugar. Claro que existe o deslocamento no espaço. Tá certo? E isso aí poderíamos até perguntar ao padre Paulo Ricardo, que isso é um ramo, não sei. A doutrina católica diz que o inferno é um lugar. Mas diz, e a bem-aventurança é um lugar? Eu acho que não. Porque o inferno é um lugar, deve ser um lugar até mais espremido do que a terra. Mas a bem-aventurança não pode ser um lugar. Então, ao contrário, eu acho que vamos dizer, é a libertação das determinações espaciais, é uma coisa que pode ser importante nisso aí, mas aí não sei e não pretendo resolver este problema.